Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Lição de hoje, ainda no capítulo 21 e na sessão 5 é onde vamos começar este ano, a função da razão. A percepção seleciona e faz o mundo que vês. Ela literalmente escolhe segundo a direção da mente. As leis de tamanho, forma e brilho poderiam talvez se manter se outras coisas fossem iguais. Elas não são iguais, pois é muito mais provável que descubras aquilo que procuras do que aquilo que preferirias não ver. Nem todos os gritos ásperos e acessos de raiva absurdos do ego conseguem abafar a suave e quieta voz por Deus para aqueles que querem ouvi-la. A percepção é uma escolha e não um fato, mas dessa escolha depende muito mais do que podes reconhecer por enquanto. Pois da voz que escolhes ouvir e do que escolhes ver depende inteiramente tudo o que acredita que és. Vamos marcar isso? Pois da voz que escolhes ouvir e do que escolhes ver depende inteiramente do que acreditas que és. Então, o que a gente acha que é? Que cria um filtro de percepção daquilo que a gente vê, diz e escolhe. Tudo que isso é, tudo se traz à tona, destruindo, descriando, vezes Deus e leão. Tudo aquilo que a gente acha que não é como Deus nos criou, mas que a gente usa para nos prejudicar. Falei. Do que isso é, vezes Deus e leão, destruindo e descriando. Todos os tempos, lugares, dimensões e realidades. E o texto continua. A percepção é uma testemunha apenas disso e nunca da realidade. No entanto, ela pode te mostrar as condições nas quais a consciência da realidade é possível ou aquelas nas quais ela nunca seria. A realidade não necessita da tua cooperação para ser o que é. Mas a tua consciência da realidade necessita da tua ajuda, porque é escolha tua. Escuta o que o ego diz e vê o que ele te dirige para ver. E é certo que verás a ti mesmo de forma diminuta, vulnerável e cheio de medo. Experimentarás depressão, um senso de indignidade e sentimentos de impermanência e irrealidade. Acreditarás que és uma vítima desamparada de forças que estão muito além do teu próprio controle e que são muito mais poderosas do que tu. E irás pensar que o mundo que fizeste dirige o teu destino, pois essa será a tua fé. Mas nunca acredites, porque essa é a tua fé, que ela faz a realidade. Ou seja, não é só porque você pensa que é assim. É só o ponto de vista. E quantos pontos de vista a gente tem que impedem a gente de ver a realidade? A realidade do reino do céu, a realidade dos reinos da criação, a realidade dos reinos de possibilidades. E tudo o que impede a gente de estar totalmente em total comunhão com o reino do céu. Vamos destruir, criar. O texto continua. Há uma outra visão e uma outra voz nas quais está a tua liberdade, esperando apenas pela tua escolha. E se nelas depositas a tua fé, perceberás um outro ser em ti. Esse outro ser vê milagres como naturais. Eles são tão simples e tão naturais para ele como é a respiração para o corpo. São a resposta óbvia para os pedidos de ajuda, a única coisa que ele faz. Os milagres não parecem naturais para o ego, porque ele não compreende como mentes separadas podem influenciar umas às outras. Nem poderiam fazê-lo. Mas as mentes não podem ser separadas. Esse outro ser está perfeitamente consciente disso. E assim ele reconhece que os milagres não afetam a mente de uma outra pessoa, apenas a sua própria. Eles sempre mudam a tua mente.
não há outra. Não reconheces toda a extensão na qual a ideia da separação interferiu com a razão. A razão está no outro ser que cortaste da tua consciência. E nada do que permitiste que se mantivesse na tua consciência é capaz de razão. Uau, que interessante isso, né? É uma outra maneira de dizer: a sua mente é inútil, descarte-a, porque ela está na separação, né? Onde existe a verdadeira razão, que seria a verdadeira razão, né? Não é como a gente vê a razão, a gente chama de razão outra coisa, né? Que é o raciocínio, a computação, o pensamento, né? Aqui o texto diz pra gente: não reconhece toda a extensão na qual a ideia da separação interferiu com a razão. A razão está no outro ser que cortaste da tua consciência. Que o teu ser tem razão. Teu ser é verdade. E o texto continua: e nada do que permitiste que se manifeste na tua consciência é capaz de razão. Como é possível que o segmento da mente, desprovido de razão, compreenda o que é razão ou aprenda a informação que ela quer dar? Todos os tipos de questões podem surgir dentro dele, mas se a questão básica brota da razão, ele não a perguntará. Como tudo que brota da razão, a questão básica é óbvia, simples e permanece sem ter sido colocada. Mas não penses que a razão não poderia respondê-la. O plano de Deus para a tua salvação não poderia ter sido estabelecido sem a tua vontade e o teu consentimento. Ele tem que ter sido aceito pelo Filho de Deus, pois o que é a vontade de Deus para ele não pode deixar de ser recebido. Pois a vontade de Deus não determina nada à parte dele e nem espera no tempo para ser realizada. Portanto, o que se uniu à vontade de Deus tem que estar em ti agora, sendo eterno. Tens que ter reservado um local no qual o Espírito Santo pode habitar e onde ele está. Ele tem que ter estado lá desde que surgiu a necessidade de que ele estivesse, e essa foi suprida no mesmo instante. Isso a tua razão te diria, se escutasses. No entanto, com toda clareza, não é esse o raciocínio do ego. Que a natureza da tua razão seja alheia para o ego é a prova de que não é nele que vais achar a resposta. No entanto, se isso não pode deixar de ser assim, ela tem que existir. E se ela existe para ti e tem a tua liberdade como um propósito que lhe foi dado, tens que ser livre para achá-la. O plano de Deus é simples, nunca circular e nunca autodestrutivo. Ele não tem pensamentos, exceto os que estendem o ser, e nisso tem que estar incluída a tua vontade. Portanto, tem que haver uma parte de ti que conhece a vontade dele e a compartilha. Não tem significado perguntar se o que tem de ser de fato é, mas tem significado perguntar por que não estás ciente do que és, pois isso tem que ter uma resposta se o plano de Deus para a tua salvação é completo. E tem que ser completo, porque a fonte dele não conhece o incompleto. Onde estaria a resposta, senão na fonte? E onde estás, senão lá, onde essa mesma resposta se encontra? Por conseguinte, a resposta e a tua identidade, que é um efeito verdadeiro dessa mesma fonte, tanto quanto a resposta, têm que estar juntas e ser a mesma. Oh, sim, conheces isso e muito mais do que apenas isso. Entretanto, qualquer parte do conhecimento ameaça a dissociação, tanto quanto todo ele. E todo conhecimento virá com qualquer uma das partes. Aqui está a parte que podes aceitar. Aquilo que a razão aponta, tu podes ver, porque as testemunhas a seu favor são claras. Só os totalmente insanos podem descartá-las, e disso tu já passaste. A razão é um meio que serve ao propósito do Espírito Santo por seu próprio direito. Ela não é interpretada, reinterpretada e redirecionada a partir da meta do pecado, como são os outros.
pois a razão está além da escala de meios ao alcance do ego. Fé, percepção e crença podem ser mal colocadas e servir às necessidades do grande impostor tão bem quanto servem à verdade. Mas a razão não tem qualquer lugar na loucura e nem pode ser ajustada para se adequar aos seus fins. A fé e a crença são fortes na loucura, guiando a percepção na direção daquilo que a mente valorizou. Mas a razão não entra nisso de modo algum, pois a percepção ruiria imediatamente se a razão fosse aplicada. Não há razão na insanidade, pois ela depende inteiramente da ausência de razão. O ego nunca a usa, porque não reconhece que ela exista. Os que são parcialmente insanos têm acesso a ela e só eles têm necessidade dela. O conhecimento não depende dela e a loucura a mantém de fora. A parte da mente onde está a razão foi dedicada, pela tua vontade em união com a do teu Pai, ao desfazer da insanidade. Aqui foi o propósito do Espírito Santo, aceito e realizado, as duas coisas simultaneamente. A razão é alheia à insanidade, e aqueles que a usam ganharam um meio que não se pode aplicar ao pecado. Então, de novo, a razão é alheia à insanidade, e aqueles que a usam ganharam um meio que não se pode aplicar ao pecado. O conhecimento está muito além de qualquer tipo de consecução, mas a razão pode servir para abrir as portas que fechaste contra ele. Uau! Olha isso. Eu acabei de fazer uma chamada sobre escolher 2025. E se você quiser procurar aqui no canal, a chamada se chama Escolhendo 2025. Vai estar na playlist de consciências e de harmonização, tá? Então, a gente falou muito sobre isso hoje. Sobre abrir portas, mas sobretudo sobre as crenças que a gente coloca no lugar, que a gente acha que são verdadeiras, mas que nem passam pelo crivo da razão. E essa razão é o saber do ser, o conhecimento inerente ao ser. Não é uma computação, não é um pensamento, não é uma inteligência artificial. É a inteligência do ser. E ele diz: o conhecimento está muito além de qualquer tipo de consecução, mas a razão pode servir para abrir as portas que fechaste contra ele. Então, como seria você abrir as portas para todo conhecimento? E o texto se encerra assim: tu vieste para bem perto disso. A fé e a crença se deslocaram e colocaste a questão que o ego jamais perguntaria. A tua razão não te diz agora que a pergunta tem que ter vindo de alguma coisa que não conheces, mas que não pode deixar de te pertencer? A tua razão não te diz agora que a pergunta tem que ter vindo de alguma coisa que não conheces, mas que não pode deixar de te pertencer? A fé e a crença, mantidas pela razão, não podem falhar em conduzir à mudança da percepção. E nessa mudança abre-se espaço para a visão. A visão estende-se além de si mesma, assim como o propósito ao qual ela serve e todos os meios para a sua realização. Então, o que a razão não era para nós, que agora a gente pode permitir que ela tenha uma função, como uma inteligência que pode se manifestar, que pode vir à tona, que sobrepassa a crença, sobrepassa a fé louca, sobrepassa os conceitos recebidos, sobrepassa as maldições familiares e os aspectos transgeracionais. Como a razão pode agora abrir as portas que a gente fechou para o conhecimento? E com base
nessa mudança, a gente possa abrir espaço para a verdadeira visão que se estende além de si mesma, com esse propósito de servir todos os seus meios para a gente se realizar. E o que mais vai ser possível para a gente depois disso? Vamos juntos? Um forte abraço e a gente se encontra na nossa próxima leitura. Até lá!